Olá, como vai? A gente está aqui novamente começando mais um Pode Ser Humano com assuntos que você já sabe, que eu falo toda semana, você já está cansado de saber que são assuntos que vão mudar a sua vida, que agregam na sua vida e que você pode colocar em prática, meu bem, assim que você terminar de escutar esse podcast. Esse podcast de hoje é um tema muito especial, um tema que a gente queria trazer já faz um bom tempo e a gente encontrou aqui um convidado super especial, o Dr. João Lourenço Navajas. Navajas, eu queria falar Navarras, mas ele falou, é Navajas mesmo, Viviane. Então, Dr. João, seja muito bem-vindo aqui e nós vamos falar sobre um tema, gente, é um tema que a gente precisa conversar muito sobre isso, porque aposto que você tem esse problema perto ou conhece alguém que tem esse problema perto de você, que é dependência química, tanto dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, um conhecido. A gente sempre tem uma história para contar, né, doutor? A dependência química de álcool e outras drogas realmente está muito perto da gente. Muito perto, né? Se você não tem na sua família, tem no seu trabalho. É verdade. Né? E pega em torno de 10% da população. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Ou seja, hoje 20 milhões, nossa, muita gente. Exatamente. E nós vamos conversar sobre isso então, né, doutor? Sintomas, isso mesmo, sinais, tratamentos, saídas, estratégias. Nós vamos conversar tudo isso aqui hoje com o doutor João. Antes da gente começar, tem um protocolozinho aqui inicial que fala desse QR Code aqui, que está aqui na sua tela, em algum lugar, que tem os links aqui do Dr. João, que vai levar você para o YouTube dele, para o seu YouTube. Pode mandar, doutor. Aqui a gente compartilha coisa boa. Tranquilo. Manda o seu YouTube. Tem um canal também, né, doutor? Na TV Mundo Maior. Isso. Tem um programa lá, né? Exatamente. Olha só. Então, põe o que o senhor quiser, o senhor põe aqui, vocês vão conhecer o trabalho do Dr. João, conhecer um pouquinho mais de perto as soluções que ele apresenta, os produtos aí e muitas dicas free, né, doutor? Tem também, né? A minha ideia sempre foi usar a mídia para levar a informação que liberta. Eu senti isso no 4º ano da faculdade, quando eu achei um caderno dos alunos de marketing da faculdade. Conta. Eu dormia na faculdade para não ir para casa, porque a gente se vai para casa não estuda, né? Fui achei uma salinha, achei um caderno e comecei a ler e percebi que eles estudavam as mesmas coisas que eu estudava de psicologia, mas só para usar para propaganda e marketing. Então eu posso usar propaganda também para tratar as pessoas. Olha. No mínimo para mostrar o caminho, né? Que coisa linda. Então, estamos aqui. Você está me ajudando mais uma vez a realizar esse meu sonho de acadêmico. Né? Que coisa tempo, linda, né? coisa boa. Não, 7 anos atrás aí, mais ou menos, 5,5. Ô, doutor, então, falei disso. Doutor, eu também preciso fazer a nossa autodescrição para quem só está escutando a gente, tá bem? Ok. Então, vou começar, depois o senhor faz. Eu sou Viviane, do Belinho, sou uma mulher branca, 1,57 m. Eu tenho um cabelo preto curtinho, olhos castanhos escuros. Eu tô vestindo hoje uma camisa preta de manga comprida, com umas coisinhas, uns detalhezinhos brancos bem pequenininhos. Uma calça preta, uma sandália preta. Eu estou aqui no nosso podcast com uma mesa retangular aqui de mais ou menos 2 metros. 2 canecas, algumas garrafas de água, meus óculos, porque sim, eu já tenho 45, então... Tá bom. O doutor está sentado à minha frente, né, doutor? E como é? Então, se descreva, por favor. Bom, eu tenho um senhor de 62 anos, né? Então, cabelos brancos, curtos, acabei de cortar, né? Tá bem feitinho. Isso. Também sou de pele branca. Meus olhos devem ser castanhos claros, eu acho que eu defino eles, né? Sim. Vim de camisa azul, xadrezinha bem fininha, Isso. né? De manga comprida. Estou vestido mais ou menos de maneira formal, com uma calça, como é que chama isso? Social, né? E sapatos marrons. Tá e bem. estou diante da Viviane aqui, É isso que já aí. descreveu o nosso ambiente e é bem agradável. Isso aí, que Coisas bom. e pessoas bem agradáveis. aqui senhor viu, nossa turma é muito legal. Às vezes eles dão umas bolas fora, nossa equipe, mas assim, no geral... Mas que jogo que a bola não cai fora. Olha, doutor, o senhor é maravilhoso. Não é tem. isso. É só cobrar o escanteio e pronto. Não é? Até Neymar, Pelé jogavam uma bola fora às vezes, não é? Sim, não tem como. Então tá bom, vocês estão perdoados. Na verdade, a gente brinca que esse é o bullying humanizado. É um bullyingzinho com carinho, tá? Mas é uma brincadeira, hein, Brasil? Não vai falar que, ai, meu Deus, eles dizem que tem bullying humanizado. É uma brincadeira. Vamos lá, então. Doutor João, ele é um médico psiquiatra. Eu sempre tenho medo quando vem psiquiatra aqui, viu?
Porque olha, vai olhar no meu olho, vai saber o que... Nem sempre eu estou analisando as pessoas. Ai, doutor! Nem sempre. Eu tenho um pouquinho de medo, mas tudo bem, vamos lá. Ele também é psicoterapeuta, especializado no modelo Minnesota de recuperação e dependência química. Nós vamos falar sobre esse modelo aí. Ele é diretor da Cooper Casa, comunicador lá da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Realmente está utilizando os meios, né, doutor? Coisa maravilhosa, uma bênção. Exatamente. E fala muito sobre dependência química, depressão, ansiedade, que são alguns aí dos números que mais aumentam no Brasil, provavelmente no mundo também, exatamente, né? Eu estava vindo agora e estava ouvindo uma entrevista dizendo que de um ano para o outro, os números de afastamento do INSS por dependência química tem aumentado 20%, 30%, diz que está uma coisa assim. Antes era 5 mil, já está quase 8 mil exatamente, pessoas sendo afastadas, benefícios sendo dados por conta de dependência química. Então, está todo mundo sofrendo. As famílias sofrem, as empresas sofrem, doutor. O Estado sofre. Para cada uma pessoa que desenvolve a dependência química, tem 5 sofrendo em torno. Isso falando só de familiares, né? Se você levar isso para em termos de empresa, aumenta. Se o senhor me falou que são 10% da população, a gente tem então 20 milhões de pessoas, 5 estão envolvidas com isso, então a gente tem metade da população brasileira hoje sofre por conta de dependência química. E o que é curioso, com as consequências. As pessoas não morrem de dependência química. Verdade. Estatisticamente falando, não vai no atestado de óbito isso. Morreu de cirrose, né? Tá. Então vai lá dizendo, falência de múltiplos órgãos, talvez até coloque lá, né, intoxicação crônica e tal. Ele vai ter que colocar no atestado de óbito a ordem dos fatos que levou o corpo a parar de funcionar, mas não fala. Tudo começou com alcoolismo. É como também acidente de trânsito. Vai lá no atestado de óbito, no começo da faculdade eu frequentava muito o ML, eu até chegava umas pessoas assim, bastante destroçadas, né? E eu perguntava para o meu colega, o doutor Guidulli, né? Rogério Guidulli, falei assim, nossa, mas que causa de morte nós vamos pôr? Ele falou, você pode escolher. Foi um acidente, então você vai falar. Teve um choque hemorrágico, ruptura de vísceras parenquimatosas, né? Politraumatizado. Mas não vai lá que ele estava dirigindo e ele alcoolizado. Bêbado. Não posso falar bêbado? Eu acho melhor falar alcoolizado, né? Ou sob efeito, né? De substâncias químicas psicoativas. Bêbado virou já vira um pejorativo, né, doutor? Um julgamento. É verdade. Porque é uma pessoa doente. É doença, né, doutor? Dá para falar uma pessoa com alcoolismo, vai? Hoje é PCD, não é? Pessoa com deficiência é uma pessoa com alcoolismo ou com dependência química, que é uma doença séria, grave. Né? Mas a pessoa com deficiência, ela não tem escolha, muitas vezes, na maioria. Agora, a pessoa com alcoolismo tem escolha? Não. Ela não bebe porque quer. Você pode pensar assim, não, mas como é que ela começou a beber? N motivos. O problema não é como ela começou, é porque ela não consegue sair. Porque se 10% da população tem predisposição a essa doença, então elas precisam começar a tomar para ver se vai desenvolver. Né? Como todo mundo bebe, todo mundo de alguma maneira... Porque tem essa coisa do social, né, doutor? É legal você chamar, vamos tomar um chopp, vamos tomar alguma coisa. É até meio uma falta de educação quando você não aceita beber. Sim. Dá um clima, né? Eu não bebo. Aí a pessoa fica te Parece olhando, que você é um ET. Exatamente. Eu não bebo, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente sai e eu sou alegre por natureza. Eu falo, gente, como assim que você é alegre assim, sem beber nada, né? Porque a gente vai buscando os recursos, né? E realmente parece que você, nossa, mas só você que não bebe, tipo, você quer ser superior. Que coisa mais maluca. É quase que impingir um produto, né? Não é que está liberado o álcool, é quase que obrigatório. E essa obrigação, eu acho que nasce da propaganda e do marketing. Por isso que eu quis estudar e usar o marketing. Na minha época não existia o que existe hoje. Né? Quando me convidaram para fazer um programa de rádio, eu falei, bicho, é a minha ideia. Eu vou falar de psiquiatria, saúde mental, né? Do ponto de vista de promover a saúde.
E não ficar falando de... Posso falar de doença, de tratamento, mas a ideia é promover a saúde. E uma das grandes maneiras de promover a saúde é não usar substâncias químicas psicoativas de nenhum tipo. Nunca. Nem não, experimentar, doutor? Não existe maneira segura de beber. As pessoas falam, não, mas nem todo mundo... Não importa, você está se intoxicando. A gente não consegue, na verdade, o corpo humano não foi desenhado para digerir a molécula do álcool ou de substância química. É isso, doutor? Ela até... Ela faz, mas até sofrido. Entra, só que ela deixa rastros, né? Ah, mas eu não sou compulsivo. Legal, você não é dependente químico. Mas pode morrer de alcoolismo sem ser dependente químico. É uma intoxicação exógena, né? Voluntária, que eu faço porque eu quero. Exógeno, vamos traduzir. Porque vem de fora. Vem de fora. Não foi uma substância que o meu corpo produziu e que está me intoxicando, tipo uma infecção, né? E aí eu produzi... Uma luta contra a infecção produz uma intoxicação endógena. Né? Então, eu chamo de intoxicação exógena voluntária, sistemática e metódica. Porque quem bebe pode até nem ser compulsivo, que o problema, a diferença entre o uso social e o dependente é que o dependente tem uma compulsão. Logo após a primeira dose, ele não consegue segurar. Por isso que eu digo que ele não tem escolha. Né? Ele teve escolha de como que ele começa. Mas para sair é só um tratamento. Agora, doutor, me parece que a questão é de educação também. O que a gente vê muito é os pais falando, não, eu quero que ele experimente dentro de casa. A gente escuta isso. Isso, ou seja, a gente nunca deveria incentivar isso? Não, eu chamo isso de erro pedagógico. É ensinar como certo uma coisa que é errado. Ah, é errado beber? Sim. A gente não foi feito para isso. Então, por que a gente bebe? Por quê? Por indução de propaganda e marketing, por promoção de cultura, né? A gente vê álcool e vê drogas o tempo todo. Qual o ganho que as pessoas têm porque bebem? Porque eles querem provavelmente um ganho secundário, que traz... a busca de você ter alteradores de consciência tem muito a ver com a ideia do happy hour, né? Que o pessoal liga muito isso. Aí eu sempre falo para as pessoas, né? Se você precisa de um happy hour, é porque você teve um unhappy day. Total. Então, vamos estudar a sua vida. Nossa. Então, as pessoas trabalham, se esgotam, aí tem para ter o happy hour. Uma hora. Uma hora do dia. Isso. E tem que ser regado com alguma coisa, né? Que é para relaxar. E isso começa a ser uma indução a um erro pedagógico, porque você não precisa ter happy hour. Você pode ter um happy day. Isso aqui virou um corte, doutor. Certeza. Certeza. Não, mas Nossa, o que você falou agora faz total sentido. Quer dizer, você passou o dia inteiro infeliz e depois, no fim do dia... Não, vamos trocar isso não. Não vai mais ter happy hour aqui no Brasil. Happy day. Vai ser happy day. É isso aí. No final do dia, o que eu acho que é interessante que a gente fazia antigamente, muito antigamente, estamos contentes com a colheita, não estamos? Sim. Vamos festejar. Sim. Precisa beber? Não. Só a alegria de que a colheita foi boa já não está bom? Podemos nos reunir e fazer confraternizar a ideia da nossa realização. Com alegria, não precisa ser com euforizantes. Porque quando você bebe, você já não está mais lá. Né? Manter o entusiasmo, essa palavra entusiasmo significa Deus dentro de mim. Né? Ou para que eu existo? E foi frutífero. Então, eu vou fugir da realidade através de uma droga? Para quê? Se o dia está bom, eu não preciso fugir. Mas o que eu acho que pode estar acontecendo, doutor, é que o dia não está bom, né? Como? O dia não está bom. As pessoas... Ficticiamente, eu faço você se sentir mal, que é uma regra... A gente fala que é lei de Scaringella, né? Por causa desse cara, né? Que é criar dificuldades para vender facilidades. Quem está criando essa dificuldade, doutor? Eu acho que existe uma necessidade de eu falar que você não está bem para eu poder te vender coisas que fazem você ficar bem. Nossa, doutor. Aí é um mecanismo... Me assusta de pensar isso. Mas é assustador e ele é real. Né? No sentido de criar, seja o que for, para que você dependa de alguma coisa. De preferência, comprando essa coisa. É isso que eu ia falar. Eu acho que o consumismo está baseado nisso, né? Sim. Então, as pessoas mostram coisas na internet, acho que principalmente, mostrando que elas estão felizes porque elas têm o carro tal, ou elas estão felizes porque elas têm
sei lá, um corpo tal também. Isso. E isso não é verdade. Não precisa disso. Isso também acontece, né? Claro que eu quero ter um corpo sadio e bonito, mas eu não vivo só para isso. E a minha felicidade não está baseada nisso? Não, porque felicidade não é um estado de corpo, é um estado de espírito. Quando você tem tudo satisfeito, as suas necessidades físicas e psicológicas, você tem momentos de alegria. Alegria até animal sente. Quando ele encontra o dono, ele abana o rabo, né? Quando ele come, ele abana o rabo. A gente também abana o rabo quando está satisfeito. É só ver o carnaval, né? O carnaval o pessoal abana um pouco mais o rabo, mas é uma alegria também, né? Vamos dizer assim, exagerada, talvez, exuberante, né? Mas eu posso ter a alegria da satisfação do meu corpo, das minhas necessidades físicas, que são naturalmente reais e verdadeiras. Mas felicidade é um estado de espírito que independe do corpo. Porque você encontra pessoas felizes e elas não precisam nem aparecer na televisão. Né? Nem precisam mostrar isso, elas são felizes. Doutor, mas assim, é o que a gente, né, quando você fala, né, até do carnaval, é uma festa regada a entorpecentes, todos os tipos deles, né? Todos os tipos de... Também, né? Porque não é só isso. Não Tem uma frasezinha, né, que a gente usa, que vem acho que dos Estados Unidos, né? Ou da cultura anglicana, é sexo, drogas e rock and roll. Traduz aqui para o Brasil, né? É a mesma coisa, você vai mudar o tipo de música. Mas o que a gente vê é que assim, a felicidade de um país está ligada também. Tanta felicidade, porque a maior festa que a gente tem é o carnaval, por exemplo, mas ela também está ligada e patrocinada por milhões de bebidas alcoólicas aí. Então parece que você linka a felicidade com alegria. Com satisfação imediata das suas necessidades físicas, que é exatamente, vamos dizer assim, a equação matemática da dependência química, de quem é dependente químico. Eu tenho uma dor ou uma necessidade, tá? Eu somo isso, é daqui para cá para vocês, né? Tá. Eu tenho uma dor, né? Eu somo isso a um uso de uma substância, né, qualquer, isso é igual alívio imediato daquela dor, certo? Mas o mesmo problema no futuro ao quadrado. Então eu não resolvo o problema. Né? E isso é vendido, né? A saída rápida e fácil, ou eu te vender uma solução para um problema, é o que vende, né? Então a estética vende isso, né? Está vendendo bastante. Sim, né? sim. Acho que a gente é o segundo país do mundo que faz cirurgia plástica. Pois é. As drogas, né? Coisas que também vão fazer você achar que é feliz, mas não é feliz. Você só tem uma exuberância da alegria. Por isso que eu digo, manter o entusiasmo, você está alegre em busca da felicidade. Fisicamente satisfeito, né? E buscando a sua felicidade, que é um estado de espírito. Isso chama-se entusiasmo. Quando você usa droga, a frase Deus está dentro de mim muda. Quando você usa droga ou qualquer coisa que está deixando você eufórico, euforia significa eu sou o Deus. Então, por uma hora, eu quero me sentir além do que eu sou, né? Sim. O Casagrande, ele fala, né, que são momentos de euforia tão altos que nada mais na vida, coisas comuns, trazem aquilo, né? Aquele prazer que é uma coisa... Só que também fica insustentável, porque você está sempre... Outras coisas começam a não te trazer mais felicidade, você só pensa naquilo e vira um ciclo destrutivo. Exatamente. Completamente. Por isso que é a dependência química. A grande característica diagnóstica do dependente químico é a perda do consumo logo após a primeira dose. A reação dele à droga é diferente das pessoas comuns. O que não significa que, se eu não tiver dependência química, que a droga não me faz mal. A diferença é o tempo, porque o dependente químico ele é compulsivo. Então ele usa... E assim, na primeira vez, doutor, starta ali, na primeira vez que usa... A primeira dose, startou. Até então, você não sabe. Ele só vai parar quando vai acabar o dinheiro, quando acabar a droga, ou quando a gente fala brincando, quando o alcoólico vale menos que uma lata de lixo. Por quê? Porque o dono do boteco põe os alcoólicos para fora e põe as latas de lixo para dentro. Né? Verdade. Nossa, que forte isso. E essa característica do compulsivo é o diagnóstico, é patognomônico. O que é patognomônico em medicina? Você viu aquele sinal,
ou o paciente contou aquele sintoma, porque senão é uma coisa que eu consigo ver e medir. Tá. Sintoma é uma coisa que o paciente fala, tem que acreditar. Mas o paciente, ele mostra o sinal e diz o sintoma. Qual é? Se eu usar a primeira dose, eu não paro mais. É patognomônico. Eles falam isso. Se você perguntar, o que acontece quando você... Ih, doutor, a primeira dose é o suficiente, o resto não dá. Ele fala, o primeiro gole basta, o segundo é insuficiente, o resto é insuficiente. E, doutor, tem algum sinal que a gente... Isso é genético? A predisposição à dependência química é herdada geneticamente. O fígado do alcoólico produz substâncias que nós não produzimos. Por exemplo, é o TIC, a tetraisoquinolina, que tem um efeito euforizante. E quando o alcoólico descobre isso, ele fala assim, por que eu não comecei a beber antes? Porque tudo muda na cabeça. Essa substância é tão intensa, tão euforizante, que ele fica muito alerta, muito ágil, muito esperto. Né? Tanto ele começa... Tem alcoólicos que quando você tira o álcool deles, eles falam assim, puxa, eu vou ter que aprender a dirigir de novo. Vou ter que aprender a andar de novo, de carro. Porque tudo que eu fiz eu estava alcoolizado. Nunca fiz sóbrio. Isso existe. Olha só. A gente tem, né, na minha família, a gente tem um caso em que os meus avós adotaram um menino, né? E na casa dos meus avós nunca teve bebida alcoólica. Nunca. Mas ele, com poucos anos, assim, adolescente... ele já começou a demonstrar isso. Então, a gente falou, será que é genético, né? E a gente não conhecia a família até então. É genético. Descendentes de dependentes químicos têm uma chance muito maior de ter o gene. É que hoje a gente sabe que existe a genética e a epigenética. Sim. Antigamente eu falava brincando que o único teste para saber se você tem genética é fazer o teste do barril. Né? Você compra um barril de pinga, sei lá, deixa na porta da sua casa. Né? Todo dia de manhã você faz, sai, toma um gole, quando você voltar, toma um gole. Se depois de uns 10 anos você não conseguir mais parar de sair e entrar na sua casa, é porque você tinha predisposição. Então é um teste que eu não sugiro fazer, por isso que eu falo, não bebam. Não existe uma maneira segura de beber. Não comece. A gente não sabe quem tem a genética. Não tem exame que descubra, doutor, esse gene? Pode. Eu acho que nós estamos chegando bem perto disso, sabe? De poder usar a genética para fazer prevenção de doenças. Se eu descobrir que você tem uma genética para diabetes, vamos desde já cuidar? A mesma coisa para dependência. Tem esses testes genéticos aí? Ainda não mapeia essa coisa do Eu acho que ainda não está muito viabilizado isso, porque em termos de medicina é muito mais lucrativo tratar o doente do que prevenir a doença, que ainda é caro prevenir doenças. Sim. É mais barato ainda promover a saúde, que é o que vocês estão fazendo aqui. A informação liberta as pessoas. Né? Às vezes eu falo brincando que a gente erra ou não tem muito capacidade de escolha porque não chegam as verdadeiras informações para nós. É verdade. Só tem liberdade, só livre-arbítrio quem tem todas as informações na mão. Aí ele pode falar, quero ou não quero. É verdade. Então, às vezes eu falo brincando para as pessoas assim, se eu soubesse, eu não teria fazido. Se eu soubesse, eu não teria nem falado errado. É mesmo? E você não me fala nada? Então, desculpa, eu te sugeri, vamos estudar português? É o que vocês estão fazendo aqui. Né? Levar a informação que liberta. Se a pessoa vai querer usar, aí é a liberdade dela ou não. Ela não pode falar, eu não sabia. Sim. Entendeu? Doutor, a gente falou até agora de pseudos ganhos que a bebida traz. Sim. Mas eu queria falar sobre as perdas, né, que a dependência química traz. Okay. Se a gente for dar uma volta aqui no centro de São Paulo, a gente começa a ver ali, né, uma coisa muito assustadora, que é a Cracolândia, chamada de Cracolândia, 30 anos ali, parece que não tem solução, né, parece que não se resolve. Ou seja, ali a gente consegue ver um retrato uma parte das perdas, né? Que a dependência química traz. Eu diria que isso é fase terminal, né? Porque a dependência química não começa assim. Acordei com 15 anos, tomei a minha primeira bebida, sou dependente. Não é assim. Tem toda uma história natural da doença, como qualquer doença tem dentro da medicina. Por exemplo, se eu começar a contar uma história para vocês aqui, olha, eu atendi um paciente que veio com uma queixa, que era muito magro, muito pálido, sempre cansado, desanimado, mas ele come um monte, né, e dorme o tempo todo, mas está sempre mal. Aí eu
posso pedir para ele tomografia de corpo inteiro, né? Tá na moda pedir só exames e não conversa mais com as pessoas, né? Tem que humanizar a medicina também, vamos dizer assim. Aí você conversando, você começa a pegar a história dele. Você mora onde? Eu moro na roça. Você trabalha com o quê? Eu sou meeiro. Né? Metade do que eu produzo é meu, metade é do dono da terra. E lá você tem casa? Tem. Acabei de bater um barro na casa. Pau a pique. Tá bom. Tem banheiro lá? Tem não, senhor. E onde o senhor evacua? Eu não faço isso, não. Oi? Ah, tá, desculpa. Onde é que você obra? Né? Você tem que usar a linguagem dele, né? Sim. Ah, doutor. Então, assim, eu obreio lá atrás da casa. E você vive do quê? Né? Você come o quê? Ah, eu tenho uma plantação e às vezes eu crio umas galinhas, porque não dá para ir na cidade para comprar uma mistura. E onde é a sua plantação? Atrás da casa. Não. O que você acha que ele tem? Esquistossomose. Sim, uma verminose. Né? Precisa ser professor, doutor, livre, docente em ciências sanitárias para descobrir? Não. Acabou aí a consulta? Dou um remédio para ele, que vai vender um remédio, né? Ou preciso fazer exame de fezes? Não, posso continuar conversando com ele. Então, você faz lá na obra. Uma vez você foi obrar lá, tinha uma coisa esquisita na obra, doutor. Faz até o sinal da cruz assim, né? Por isso que eu vim conversar com o senhor. Mas o senhor sabe que eu não tinha comido macarrão e tinha um macarrão? Eu falei, que coisa, ainda por cima, doutor, o macarrão andava. Eu fechei o diagnóstico. É meio grotesco falar isso, mas isso é medicina. É conversa. A gente diagnostica 90% com conversa. Eu ainda posso conversar para ele e falar assim, me diga uma coisa, esse macarrão era tipo espaguete ou era um talharine? Porque se ele falar que é talharine, eu vou ficar mais preocupado. Putz, ele tem uma tênia. É um bicho mais difícil de tratar. Não briga, não. Ah, tá bom, então faz exame de fezes. Não vai fazer. Não vai, né? E se fizer, vai fazer errado. Ele vai aquelas latas de leitinho cheias de cocô. Ele não vai saber, não vão orientar ele direito. Então, o que eu faço? Tá bom, vamos fazer o seguinte, o senhor tem girassol, tem abóbora? Lá tenho. Então, vamos fazer assim, vai comendo semente de girassol e semente de abóbora até parar de ter macarrão nas suas obras. Ok? Tá bom, legal. Acabou aí a consulta? Não. Eu tenho que ensinar ele, olha, vamos fazer uma fossa, né? Não obra lá onde você... Vamos aprender a lavar a mão, né? Isso é promover a saúde, não é nem prevenir doenças. Sim. Ele não sabe. Ah, mas isso não é óbvio? Não. Eu aprendi isso em Franco da Rocha, que eu fiz a minha residência de psiquiatria lá, e a gente ia atender pacientes lá no meio do mato, né? E muitas vezes eles vinham descalços. Às vezes eu perguntava, por que o senhor está descalço? Às vezes eles tiram a sandália para não sujar o consultório lá fora. Eles acham que vai sujar. Por que o senhor está descalço? Você deixou a sandália lá fora? Não, doutor, eu não tenho sandália. Então, estou vendo que o senhor volta aqui a cada 6 meses, o senhor está sempre com verme. Alguém falou para o senhor que para usar sapato? Falei, não. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem, mas nunca ninguém me falou, doutor. O que chama isso? A gente chama de psicoagogia, que é o que vocês fazem aqui. Falar o óbvio. Para nós é óbvio, para você, Virginia, é óbvio. Mas para quem está ouvindo, não, olha, nunca tinha ouvido falar que alcoolismo é doença. Por isso que a comunicação, para mim, é importantíssima, não no saneamento básico, tá? Mas na promoção da saúde, porque promoção da saúde inclui tudo isso. Como que eu vou viver bem? Se nesse caminho alguma coisa me acontecer, podemos intervir com os tratamentos, os diagnósticos. E a história natural do alcoolismo e das drogas, as pessoas precisam saber. Porque também é a mesma história do verme. Então começa com o uso social. Né, que hoje eu nem falo que é social, hoje é um uso impingido. Você tem que beber. Né? Ah, é proibido propaganda de bebida quente antes das 10 horas da noite. Aparece bebida no programa infantil. Sim. Né? No desenho animado. Né? Então, é o uso social. Então, é um momento onde a gente vai começar a perceber quem é os 10%, porque o efeito do álcool naquele que tem a genética, a epigenética, quando começa a bater, que é beber, você percebe que é diferente. O efeito do álcool na pessoa que tem a predisposição à dependência é bem diferente. Quais são esses sinais, doutor? É euforia fora do tamanho. Tá. Né? A gente fala que é a fase do macaco. Né? Os alcoólicos falam isso. É a fase que quando o cara bebe, ele fica muito diferente. E todo mundo acha engraçado e gosta.
Aí ele tem esse ganho, né? Que é ficar o engraçadão da turma. Isso. E por isso que existe o esquenta hoje. Os caras vão lá beber antes de ir para a festa. Para já ficar... Beber antes de beber. E os dependentes químicos são os que arrastam. Né? Essa é a fase do macaco. Então, uso social, perdas. Você falou de perdas, né? Sim. Nessa fase, que perdas que eu posso ter? Uma ressaca, né? Estou aprendendo a beber, estou descobrindo qual é o álcool, a droga que menos me faz mal no dia seguinte, porque hoje em dia só beber em festa é careta, né? Eu até falo brincando, quem aqui já tomou ponche? Ninguém nem sabe o que é isso, né? Nas festinhas de dia tinha ponche, que nem álcool tem. Hoje, se tiver ponche, acho que é para fazer gargarejo, para tirar o gosto da cocaína ou da coisa, né? Tudo bem, é fase social. Ninguém aqui está doente. Mas a gente começa a perceber, olha lá, fase do macaco. Depois vem a fase do leão. Né? Por que leão? Porque nessa fase começa a vir uma característica do dependente químico, que além de produzir o tique, é uma capacidade grande de metabolizar álcool. Então é um bom de boca, bom de copo, que eles falam. Precisa de doses grandes. E ele aguenta muita dose, aguenta. Só que aí, essa quantidade maior de álcool ou de drogas que as pessoas começam a usar junto, já começa a mudar o funcionamento do cérebro. Então a pessoa começa a ficar muito disfórica, mal-humorada e tendo comportamentos que preocupam quem está em volta. Porque é um pai, é um filho, é uma mãe. Né? O alcoolismo em mulher é uma coisa complicada. É um duplo... Como é que chama? Um duplo pejorativo 2 vezes, né? Nós vamos falar sobre isso também. Mas nessa fase aí, porque você ama a sua esposa, você ama o seu filho, mas meu filho, ô pai, tá diferente essa sua maneira de beber, só tirou a roupa no meio da festa, né? Tomou toda a bebida, né? Caiu, babou, xingou. O cara fala, eu não me lembro disso. Né? Que são os primeiros apagamentos que a gente tem. Né? E aí a fase do leão, por quê? Você acha que ele vai reagir como eu faço assim? Ô marido, que coisa, você está falando. O que você quer? Você está falando o quê? Bebo com meu dinheiro. Começa a ficar disfórico, agressivo. Né? E é quando a gente vê o maior índice de esposas indo na delegacia da mulher com olho roxo, só que ela não fala que ele é alcoólico. Né? É a fase do leão, porque ele briga com você. Depois, se ele continua, ninguém tratar, ele continuar com a compulsão, aumento de álcool e drogas, ele vai para a fase do porco, que é Cracolândia. E aí, qual é a principal perda? Porque eles têm várias perdas nas 3 fases. Perdas orgânicas, biológicas, né? Perdas psicológicas, perdas sociais, e a principal perda é a perda espiritual. O para quê da vida. Quem está na Cracolândia, qual é o propósito? É usar droga. Tem pais lá, tem mães lá, tem médicos lá, tem engenheiros lá, tem padres lá. Perdeu a noção da vida. Né? Esse é o tratamento. Esse é o foco do tratamento da dependência química. Recuperação biológica, tem. Parou de beber, em 10 dias você está desintoxicado. Perdas psicológicas, tratamos isso também. Psicossociais, tem tratamento para isso. Mas como é que eu dou um sentido para a vida para essa pessoa? Que está totalmente cerceada pelo álcool e pelas drogas. É o tal do modelo Minnesota de tratamento. Como que é esse modelo, doutor? O modelo, ele contempla, ele nasceu lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, onde é Minnesota, na Universidade de Minnesota, que é a capital do behaviorismo, que é do tratamento do comportamento. Que por um bom tempo a área da psiquiatria e da psicologia, em nome de uma pseudo-humanização, deixou de lado, dizendo que isso era uma maneira de adestrar pessoas. Mas nós somos adestráveis. O tempo todo. A gente é o produto do meio. E quem usa isso mais? A propaganda e o marketing. Foi por isso que eu quis usar, eu quero usar a comunicação, se é para adestrar, que seja para coisas boas. Por hoje as pessoas são adestradas para consumir. Sim. Né? Bom, nesse caso em Minneapolis, o que aconteceu? Foi logo no final da Segunda Guerra, em 1945, não havia médicos e tinha um hospital psiquiátrico cheio de pacientes lá. Então pediram para um psicólogo dar um apoio até que os médicos voltassem da guerra. A primeira coisa que ele fez foi separar os alcoólicos dos doentes mentais. Por quê? Porque o alcoólico, depois de 10 dias, ele está ótimo.
Ele não está mais ruim. Tem lá a doença para ser tratada, mas ele não está mais psicótico. Né? E os psicóticos ou as doenças graves às vezes são crônicos. Só que ele fez uma coisa diferente. Ele pediu para os alcoólicos anônimos ajudar. Que tinha, naquela época, os alcoólicos anônimos, eu tinha 10 anos. Nasceu em 35. O que aconteceu? O índice de recuperação, que antes era de 10%... Dos alcoólicos? Pulou para 90%. Então, começaram a sistematizar esse método. E virou o que eu chamo de modelo em Minnesota. Hoje, se você falar, hoje em dia, as pessoas falam, não, isso está ultrapassado. Por quê? Porque modelo Minnesota não vende remédio e não vende psicoterapia, certo? Ele ensina a pessoa a viver. Fui dar palestra nesse a Aveleiros. Eu vou lá, eles falam assim, nossa, é bom que o senhor vem aqui. Eu falei, concordo. Você não sabe o bem que vocês me fazem, porque o que tem de espiritualidade em pessoas simples, né? Você sente o acolhimento entre eles, o ajuda entre eles, né? E isso é um sentido na vida para eles, que é o servir ao próximo. Servir. Né? O espírito de serviço. Sim. Que eles adotam isso, e aí beber não faz mais sentido. Como é que descobriram isso? O Bill Wilson, que é o fundador dos Alcoólicos Anônimos, ele frequentava um grupo chamado Oxford, que é lá nos Estados Unidos, era uma tentativa de resgatar como os cristãos primitivos viviam. Né? E aí ele descobriu que era isso, era uma ajuda mútua. Uns ajudavam os outros, até porque era proibido ser cristão. Eram perseguidos e mortos naquela época. Né? Esse Bill Wilson percebeu, quando a vez que ele tinha vontade de beber, ele fazia isso. O que ele fazia? Ele saía na rua, pegava um alcoólico de rua, trazia para casa e cuidava dele. Dava banho, dava comida, não deixava beber. E a vontade dele passava de beber. Parava. Até que um dia, ele estava lá em Akron, em Texas, nos Estados Unidos, porque ele trabalhava observando as fábricas. Estava começando a GE, começando a GM. Então, os investidores queriam... Onde que eu boto meu dinheiro? Então, ele ficava conversando com os funcionários para saber o que estava acontecendo lá dentro. E aparecia a televisão, que não existia ainda. Então, ele dava essas informações. E aí, é claro, ele foi para o Texas. E quando ele chegou lá no Akron, era feriado na cidade. Prolongado. Eu falei, ixi, não vai pegar... Ele falou, eu sozinho, numa cidade interior, eu vou beber. O que ele fez? Começou a ligar para saber onde tinha um alcoólico na cidade. Aí um padre entendeu o que ele estava querendo fazer. E aí indicou o Bob. Vai conversar com Robert. Ele é um médico da cidade que quase perdeu a licença dele de tanto beber. Tá bom. Fui lá conversar. E aí o Dr. Bob viu aquilo, né? Falou, eu te dou 15 minutos. Eu já fui nos melhores médicos do mundo. Por que você acha que você vai me ajudar para beber? Aí o Bill falou, não, Dr. Bob, eu estou aqui porque o senhor vai me ajudar a não beber. Porque enquanto eu converso com o senhor, eu não bebo. Nasceu o AA. Bill e o Bob são os fundadores, os cofundadores do AA. Em 1935. Em 1945, um grupo de AA foi ajudar. E aí nasceu o modelo Minnesota de tratamento, em Heisendale, né, que é o nome também da cidade lá, e o método chamado Minnesota. E funciona. Eu só fui aprender esse método, não aprendi na faculdade. Foi lá numa comunidade terapêutica, que nem tem mais esse nome, que é Bezerra de Menezes, que é lá em São Bernardo. E eu fui lá porque eu queria aprender. Porque eu era plantonista, quando eu era residente, e eu internava alcoólicos. Me xingando, me batendo, fazendo... E era internado. Né? E quando eles saíam de alta, eles iam lá me agradecer. Obrigado, doutor, por você ter me internado, por não ter caído no meu 171. Né? Eu ficava intrigado. Falei, o que esses caras fazem lá dentro? Porque os caras não saem só sem beber, eles saem transformados na vida. Tanto que eles tinham um grupo de voluntários que faziam plantão à noite para ajudar nós médicos a internar o paciente. Eles até ensinavam a gente, porque eu aprendi com eles. Doutor, tem um alcoólico aí que está revoltado, ele vai passar com o senhor daqui a pouco. O senhor faz assim, o senhor insiste para internar 3 vezes. Na 4ª vez, o senhor fala para ele assim, tá bom, vai fazer do seu jeito. Mas antes de você fazer do seu jeito, converse com aquele cara aí, que sou eu. Ele falou, era batata. Ele falou, eu dou uma semana e ele está de volta. Voluntariamente ia lá, eu quero ficar.
E por que isso? Ajuda mútua. Eu não sou alcoólico. Eu sou um técnico. Que eu vou falar para ele, suas perdas biológicas, suas perdas psicológicas. Mas isso não convence, né, doutor? Não, mas quando ele conversa com outro alcoólico, antes de ir embora, ele fala, nós colocamos todas as pulgas atrás das 2 orelhas. Ele vai, tudo que eu vou contar para ele, que foi a minha vida, ele vai passar também. Aí ele volta. E voltava. E passava um mês, saía outra pessoa. Tanto que hoje eu falo brincando, hoje tem uma repercussão maior do que eu falo, né? Que eu costumo acreditar num dependente químico, num alcoólico que faz recuperação pelo modelo Minnesota e frequenta as salas de anônimos, tenho mais confiança nele do que num juiz de direito que diz que nunca bebeu. Pelo menos não em público, né? Porque eles têm uma espiritualidade que esse é o sentido da vida que eles encontram e não é religião. Não é religião. É um propósito, doutor, é um propósito isso? Muito maior. Assim, eu sirvo para algo, porque o que eu sinto, né, dentro de casa, porque a gente sente com isso, a gente sofre muito, assim, principalmente a minha mãe, porque é irmão, né, e os meus avós já faleceram, então a minha mãe e as minhas tias cuidam, mas, assim, parece que é uma coisa, sem fim, sem solução, porque realmente não quer, né, não quer se tratar, já foi internado várias vezes, e eu tô reportando uma coisa aqui que, com certeza, quem está assistindo conhece algum caso que já internou e voltou, e já internou e voltou. Então, essas internações convencionais, parece que não... Você usou um termo bem interessante. Eu chamo de convencionais, né? Por quê? Convém a quem? Não convém ao paciente, convém ao sistema hospitalar, que hoje eu falo brincando, né? Hoje o hospital não é um lugar seguro, né? Por quê? Porque quem administra não é médico. Ele só está olhando procedimentos, para vender procedimentos. É um shopping center de procedimentos em que o médico é o maître, né, que sugere o que você vai comer, e a enfermeira que serve. E olhe lá se você oferecer coisas que o convênio não paga. Não pode. Mas e o paciente? Não, o paciente tem que ter alguém que tem que ter a fitinha com código de barra, senão o sistema não funciona. O foco não é a saúde, é vender procedimentos. E aí, se você for pegar isso, né? E eu já montei hospitais psiquiátricos dentro de clínicas, de grandes redes, que chegaram para mim e falaram, vamos fechar. Por quê? Porque saúde mental não dá lucro, só dá despesa. E por quê? Porque quando você entra num dependente químico ou um doente mental, não tem procedimentos para vender para ele. Não tem. Não tem, né? Não. É só comida. Remedinho. Talvez um remedinho para bobagens que eles têm, né? E o resto é realmente ensiná-lo a viver. Então não tem como dar lucro em cima de coisas que são simples de tratar. Então provavelmente não. Esses tratamentos convencionais é porque tem que pegar veia, é porque tem que botar remédio, é porque tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo e vender coisas que a gente chama de multiplicar pãezinhos. Né? Quando você é internado tem isso. Né? Um monte de procedimentos, alguns desnecessários, para colocar na conta do convênio. Né? Na saúde mental não tem. Agora, você imagina, então, eu propor um tratamento que liberta a pessoa disso tudo. Não é convencional, não convém. Libertar as pessoas é função nossa, né? Assim, de vocês que tem esse propósito aqui muito interessante, de levar a palavra. De fazer as pessoas começarem a pensar e começar a mudar comportamento. Como você falou, você vai receber umas informações aí que você pode usar a hora que você quiser. Perfeito. Tendo liberdade de escolha, eu consigo escolher os melhores caminhos, desde que me informem quais são. Hoje ninguém informa o melhor caminho. Hoje a grande mídia, ela propõe para a gente o quê? Vai gozar a vida o mais que você puder, porque daqui a pouco você vai morrer. Né? A terra há de comer. Né? Então, goze o que você quiser. A custo de quê? Não, vai pagando, faz empréstimo. Né? Liga o dane-se, né? Na vida. Eu não vou a palavras feias. Né? Quando a gente pode ensinar para ela a tecla do assim seja. Né? Sim. Qual é o seu real tamanho, quais são as suas possibilidades, vamos desenvolver através delas, sem ilusões, sem metas não realistas, né? Sim. Que é umas coisas que lá no modelo Minnesota ensinam para o alcoólico, não faça planos não realistas.
Tipo assim, não, agora eu vou ir beber, não, agora eu vou comprar uma casa, vou montar uma loja, vou casar de novo, vou trazer meus filhos para morar comigo. Eu falei, não, isso no plano não é realista. A primeira coisinha que não der certo, o que você acha que vai acontecer? Vontade de beber. É isso mesmo, a primeira frustração sim. Então, realmente, hoje em dia, faltam clínicas que realmente sejam especializadas no modelo Minnesota e não só um ajuntamento de pessoas que pagam uma diária. Né? Doutor, você está dizendo que, então, servir cura? Isso. Qualquer coisa. E na dependência química, os 12 passos, os 12 princípios e as 12 tradições dos alcoólicos anônimos, se você tirar a palavra álcool do primeiro passo e alcoólico do 12º passo, serve para qualquer problema que você tiver na sua vida, biológico, psicológico, social ou espiritual. Serve. Aplique os 12 passos na sua vida. Que eu fui aprendendo. Quando eu estava no começo, existia quando eu entrei lá no hospital, nessa comunidade, só existia departamento de alcoolismo. Isso foi 30 anos atrás. E começou a vir drogas no Brasil. Maconha era a droga pior. Aí uns caras que usavam cocaína. E quando essas pessoas iam internar lá, não dava certo o tratamento. Aí então, eu cheguei bem no momento nesse hospital em que eu tinha o diretor clínico, eu era o vice-diretor dele, tinha o Cláudio, tem o Cláudio até hoje lá, que é o mentor do hospital, né? E a Heloísa. Era a esposa do Cláudio e era a diretora técnica. A gente montou um modelo de tratamento para poder cuidar de dependente químico e não ser só de álcool. Quem nós chamamos? Um dependente em recuperação. O Negrão. Vou corrigir aqui, tá? Porque Negrão é o sobrenome dele, tá? O nome dele é Benedito Negrão Feio. Feio? Feio. 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 Porque a gente fala, o Negrão Feio. Aí pronto, aí já vai pra cadeia já, né? Não, é o nome dele, tá? Ele já não está entre nós, já morreu, já desfaleceu, né? Desencarnou. Mas ele foi o nosso grande mentor para montar a clínica que virou referência no Brasil. Né? E foi um trabalho árduo. Né? E no começo, ele me chamava a atenção. Ele falou, João, vem cá, os caras estão tomando sopa na sua cabeça. Eu falei, como assim tomando sopa na minha cabeça? Os caras estão te enganando, os caras são malandros, os caras sobrevivem na rua, você acha que você vai conseguir lidar com eles? Vamos fazer o seguinte, você vai ficar um mês aqui com eles, como se fosse um deles, para você entender o que é o nosso tratamento, que é o tal do modelo Minnesota. Foi assim que eu aprendi. Né? Aí eu comecei a perceber, né? Como que você tem que lidar com pessoas que têm a dependência química. Elas não são só um doentinho. Elas têm todo um comportamento que você tem que saber como lidar. E você tem que ter perfil psicológico para ser um profissional que lida com dependente químico. Porque muitas vezes é muito frustrante. Doutor, assim, tenho várias perguntas, muitas. Ok. Primeiro, então... Se me provoca, eu não paro de falar. Assim, doutor, você sugeriria, então, que os pais, eu já ouvi um psiquiatra falando que os pais não deviam beber na frente das crianças. Perfeito. É o erro pedagógico. É o erro pedagógico. Não deveria, porque normalmente bebe, fica mais light, fica mais feliz, tudo pode, e aí os filhos falam, gente, que maravilha. Eu adoro quando meu pai bebe. Então isso é uma bebidinha mágica. É uma das possibilidades do erro pedagógico, mas é principalmente o exemplo. Se meu pai faz, eu posso. Lembra do que as crianças elas olham muito o que você faz. Não o que você fala. O que você fala. É o que você faz. Bebeu, fez alguma coisa errada, então se meu pai faz, então porque pode. Não é uma autorização por escrito, Sim, é uma autorização de ego, sabe? Internaliza na pessoa. Sim. Então, a gente poderia dizer, não use, não tenha em casa. Não acho que é errado. Não é sobre o que você acha, né? O que a ciência diz. A ciência diz que... O que você acha, você viu aonde? Eu sempre pergunto. Na sua faculdade? Faculdade de quê mesmo? Então, assim, é muito isso, né? Mas eu não acho que um copinho tem problema. Vai ter. Não é o que você acha. Vai ter. Porque é como falar assim, é só uma goteira. E passa. Deixa pingar pra você ver. Logo derruba o teto. Cai tudo. É quando vier, vem o teto todo, né? E, doutor, quando você me fala que tem 10% da população... Que tem a predisposição. Isso, predisposição. Eu posso imaginar, então, que dentro do meu quadro de funcionários lá na empresa, eu tenho 10% com predisposição. Algum já nativa. Já nativa, provavelmente. Provavelmente.
Porque, assim, as crianças fazem 18, muitas vezes o pai leva para beber. Ou, né, ou até antes, porque eu já vi isso. Pode ser. Eu fui para Gramado ano passado e numa das paradas de um trem que a gente anda lá em Bento Gonçalves, eles oferecem champanhe. E assim, era bem docinho, né? Eu tomei um pouquinho. É só a questão da cultura. Tá vendo, gente, o que o doutor tá falando? Ele tem total razão. Tá todo mundo bebendo e fala, mas eu não bebo. Eu não bebo. Eu não bebo, mas eu fiquei curiosa. Falei, vou experimentar um pouquinho. E realmente era muito docinho, muito assim. Você fala, nossa, é um suquinho. Uma mãe bebendo, a menininha devia ter uns 10 anos. Ela, quer um pouquinho? Eu falei, a minha vontade era voar naquela mãe, assim. Falar, mano, você tá doida? Ela tem 10 anos, sabe? Assim, eu fiquei muito maluca. Então, assim, parece que é uma coisa e ninguém tá entendendo que tem uma doença atrelada a esse experimenta um pedaço um pouquinho. É como andar descalço. Ninguém falou para ele. Para ele falou, não, mas nunca ninguém me falou que andar descalço dá verme. Como assim? Como assim você não sabe? Ele não sabe. Não sabe, né, doutor? Não, e aqui, gente, Franco da Rocha é 40 quilômetros de São Paulo, capital, a segunda, terceira maior do mundo. Sim. Olha que loucura. Exatamente. Agora isso imagina... chama-se psicoagogia. É menos que psicopedagogia e é menos que psicoterapia. Na psicoagogia você fala o óbvio. Não põe a mão aí que queima. Bom, ninguém me falou. Ainda bem que você me avisou. Por isso que a minha mão estava queimando. Você não sabia. Mas ninguém me fala. Então, é psicoagogia falar o óbvio. Para nós é o óbvio. Para o outro, ele está desinformado. Psicopedagogia é ensinar a pessoa a aprender. Porque às vezes ela não sabe aprender. Sim. Ela repete as coisas, mas não reflete. O que é muito comum hoje com o scrolling do celular. Né? Que é o analfabetismo digital, né, doutor? Isso. A pessoa lê, mas... E o outro nível é a psicoterapia. Aí você vai ensinar a pessoa a ter ferramentas para fazer mudanças de crenças profundas que ela tem na vida. É um sistema e um método. Não é conversa de boteco e nem de comadre na cozinha. É psicoterapia. Né? Então, mas a psicoagogia é possível. Provavelmente é o que nós fazemos. Mas acho que a gente vai mais além. A gente chega na psicoagogia, sabe? Na psicopedagogia, porque a gente ensina as pessoas reflitam, né? Não repitam. Né? Sim. Agora, pensando aqui, né, até dentro de um escopo que a gente atende aqui, que a gente representa, doutor, dentro das empresas. Então, a gente pode imaginar que dentro do nosso quadro a gente tem 10%. Quais são os cuidados que eu devo ter? Quais são os tratamentos que eu posso oferecer? O que é da minha alçada como empresa? Quais são os sinais que eu preciso observar? Né? Quando a gente pensa aí em empresas com grau de risco 3, 4, construção civil, né? Um erro ali é fatal e é muito comum, né? Muito comum, né? Eles, inclusive, tomarem ali no almoço, né? Tomam alguma coisa para poder voltar a trabalhar e tudo. Então, quais são os sinais que eu preciso prestar atenção, eu como empresa? E depois que eu perceber isso, quais as ações que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E tem um estigma muito forte, né, doutor? Muito forte, que não é doença. Como eu comecei falando, é bêbado, tava bêbado, né? Quando bate o carro, tava bêbado. Então, é um bêbado. Não, é um doente. A gente já começa mudando, as palavras já começam a ressignificar o que acontece, né? Na empresa, uma coisa interessante. Lá nesse hospital que eu trabalhei, desculpa, eles tinham, né? Hoje acho que ainda tem um programa de empresa, que eles chamam de Programa de Prevenção, Tratamento e Recuperação para as Empresas. E eu participei de alguns. E isso também foi uma coisa que foi criada por nós lá. E uma coisa interessantíssima que eu pude participar foi de implantar esse programa de tratar dependentes químicos na usina de Cubatão, da Petrobras. E então tem todo um processo, porque é uma coisa muito interessante, você nem convencer, o médico do trabalho, ou a assistente social, ou a enfermagem de uma grande empresa, eu estou falando de uma usina que pode explodir a qualquer momento. Né? Não era difícil convencê-los. Tanto que eles foram lá pedir para a gente, vocês não fazem um programa para a gente lá está muito índice muito alto de alcoolismo, dependentes químicos, né? O maior nosso problema era convencer os chefes que não estavam ligados à medicina do trabalho. Por quê? Porque eles eram dependentes. Não é porque toma uísque
de não sei quantos anos, que isso não é dependência. Não é porque discretamente eu dou uma cheiradinha antes de entrar numa reunião de negócios, né, que eu não sou dependente. Né? Apesar de eu não estar vestido de Cracolândia, eu estou engravatado, mas quando você bate e fala, não, vamos fazer um programa de dependência química, eles não queriam. Até que a gente descobriu que o cara era dependente químico. Então nós tivemos que bypassar ele, falar com um superintendente que entendeu o processo, aí ele foi lá, abordou, que é uma das técnicas. Né? Sempre tem alguém acima de você para te abordar, porque se for inferior, ele te manda embora. Né? E os programas funcionam. Eu não participei desse programa, mas eu fui lá fazer uma manutenção da usina de Tubarão, lá em Santa Catarina. Então não é Tubarão. Eu sei que é no Espírito Santo. Tem uma usina lá também da Petrobras. Tem. Bom, Daqui a pouco a gente lembra. O que eu encontrei lá? Né? Os funcionários que tinham passado pelo programa já tinham criado seu próprio grupo de apoio, como se fosse um AA empresarial. E aí o AA ia lá dar apoio. Então a gente começou a perceber que isso é uma cultura que você cria e depois ela vai indo para manutenção normal. Né? E aí tem uma coisa muito interessante que hoje eu entendo, estou falando exatamente hoje, né? Nós estamos aqui nessa data de hoje, que eu compreendo como que isso funciona. Né? Essa busca da espiritualidade, a gente pode usar um nome que é a cristicidade. Né? Talvez o homem que conseguiu isso com maior quantidade foi Jesus. Por isso, quando a gente perguntar, vou falar de Jesus. Mas de qual Jesus? Porque naquela época tinha tantos. É verdade. O Cristo. Os fakes. Aquele que conseguiu aquela cristicidade maior que a gente podia ter visto. Né? E aí eu entendi por que 300 anos depois de Cristo, o penúltimo imperador de Roma, lá o Constantino, criou o Édito de Milão, criando a Igreja Católica Apostólica Romana. Que ele falou, ele parou de matar cristão, porque o romano matava cristão. Sim. E aí, por quê? Por que em 300 anos ele não conseguiu eliminar os cristãos? Porque cristão, ou cristicidade, não nasce de uma religião. É natural nossa buscar a espiritualidade. Então, brota cristão, né? Não tem como eliminá-los. E aí, a cristicidade é um modelo, é uma maneira de você fazer isso, mas não é o único. O modelo Minnesota contempla isso sem falar de religião. Então, eu transfiro essa ferramenta para um doente, que hoje não precisa nem ser álcool. Hoje nós temos grupos inspirados no AA. Então, nós temos o NA, que é dos Narcóticos Anônimos, e tem o N/A, que é os Neuróticos Anônimos, que foi um alcoólico que percebeu que todo alcoólico, né, é um neurótico. Mas ele percebeu que nem todo neurótico bebe. Então, o mesmo modelo que você trata um dependente químico, você trata transtornos emocionais e mentais também. Ô, doutor, o que resume um neurótico? Só para eu ver se eu me encaixo. Se eu falar, todo mundo vai falar. Todo mundo né, doutor? Não, você começa a estudar transtorno, eu acho que a gente acaba... Nossa, eu acho que eu tenho um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui. É que isso a gente aprende lá na residência de psiquiatria. Né? Neurose é um diagnóstico de uma doença grave. Olha, e a gente brinca com isso, né, doutor? Aí porque virou, né? É. Virou brincadeira. O que nós todos temos é problemas emocionais. Tá. E a gente resolve. Tá bom. Com o que a gente tem. Então, vou dar um exemplo bem típico. Se eu estou com fome, eu olho o relógio, eu falo, 11h30, mas meio-dia eu vou comer. É hora do almoço. Legal. Eu uso um mecanismo de defesa. Então, eu fico imaginando, vou comer um bicho a cavalo. Você fica imaginando, né? Aquilo satisfaz até o meio-dia, não é? Então, se eu teve um problema emocional, que é atender a fome, mas não podia comer naquela hora, você estava com um problema. Só que eu resolvi comer os mecanismos de defesa. Imaginei. Também quando eu comer, você vai ver. Legal. Só que chega meio-dia, vai atrasar o almoço. Por quê? Acabou o gás. Só daqui meia hora. Você respira fundo, vai buscar mais mecanismos de defesa, mas também, olha, além do bife a cavalo, eu vou comer um pêssego com creme de leite. Você vai criando coisas para sobreviver emocionalmente. Aí chega 12:30 e fala, pessoal, vai atrasar mais meia hora.
Por quê? O gás veio tão forte que queimou, vai ter que fazer. Pede um iFood, gente. Aí você já... aí você já perde a estribeira, não perde? Você já fica nervoso, irritado. Isso é problema emocional. A gente resolve. Às vezes não dá para resolver, eu fico angustiado, passa. O neurótico é aquele que olha para a realidade e não se conforma com ela. Então, ele nunca está satisfeito. Porque a maneira de enxergar o mundo dele é distorcida. E aí nós vamos ter que trabalhar essa distorção. É mais ou menos assim. Você chega para o neurótico e fala assim, olha, 2 mais 2 é 4. Ele faz aquela cara de angústia. Eu sei que é 4, mas eu não me conformo com isso. E fica lá sofrendo por uma coisa desse tipo. Você chega para o psicótico e fala, ó, 2 e 2 é 4. Ele dá uma olhada para aquilo. É uma cadeira de cabeça para baixo. O 4 é uma cadeira de cabeça para baixo. Ele não está nem aí, ele nem sofre. O psicótico, ele sofre com o sofrimento dos outros. E o neurótico sofre por uma necessidade dele. Mas, como eu te falei, o alcoólico também é um neurótico. Só que quando ele começa a praticar os 12 passos, ele está buscando aquela que a gente chama de cristicidade, que é combater o principal inimigo da nossa saúde mental. Que é? O egoísmo. É ele que faz você negar que é um alcoólico. E, doutor, isso é muito interessante. Eu fiz um workshop faz 2 semanas e eu estava fazendo uma questão sobre trabalho em equipe, né? E aí eu perguntei para todo mundo, vocês acham que a gente é egoísta ou a gente é altruísta? E todo mundo respondeu, tinha 20 pessoas na sala, que a gente é egoísta. Sim. E aí eu trouxe um estudo que teve em 1990, que mostra os bebezinhos, né? Colaborando com um adulto. Então, o adulto, vai tentar pôr dentro do copo e derruba, aí o bebezinho pega e põe. Então, isso vai acontecendo o tempo inteiro. Ele faz vários e o bebezinho ajuda em todas as coisas. Então, a gente vê daí que nós somos altruístas lá dentro da gente e a gente vai se transformando em egoísta, porque o mundo fala que a gente tem que ser egoísta para sobreviver. Só que a gente perde uma essência que é nossa natural. Então, a gente luta contra uma coisa natural nossa. E isso faz a gente sofrer. Isso. A gente entra em sofrimento. Isso, sofra que eu te vendo remédio. Sofra que eu te vendo remédio. É isso aí. Isso. E nunca se usou tanto remédio psicotrópico, né, doutor? Exatamente. Está tendo um abuso de medicamentos. Sim. Porque é a saída rápida e fácil. Sim. Prozac. Ameniza, né? Prozac nasceu na década de 80, em que estavam... O Bush, né, acho que era o segundo mandato dele, quando foram falar sobre a grande evolução do antidepressivo, ele estava falando, isso já estava há 10 anos acontecendo, era o último mandato dele. Puxa, nós estamos encerrando a década do cérebro, isso era em 80 ou 90. Não, nós inauguramos o milênio das neurociências. Só que a gente não resolve a vida só tomando remédio. Então joga fora? Não. O remédio ajuda. Ele não muda a sua vida, mas ele ajuda. Então, você não vai viver do remédio, mas ele vai ajudar você a viver melhor e talvez um dia nem precisa mais dele. Sim. É só um apoio, né? Eu penso que ele traz a gente, né, doutor? Ele assim, amolece uma massa, né, que está bem dura no nosso cérebro. É aquela aguinha que dá uma amolecida na argila para que a gente possa formar de outra forma perfeito. E voltar a encaminhar. É bem por aí. Não é? 30% do tratamento em saúde mental é remédio. 70% é comportamento. É autoconhecimento e mudança de comportamento. É isso aí. Que é o modelo Minnesota que a gente usa. Isso aí, modelo Minnesota, gente. Vou fazer uma camiseta modelo Minnesota, porque eu tô gostando muito desse modelo Minnesota, doutor. Vou ver se será que aquele meu tio lá, ele topa esse modelo aí? Pode ser. Como que a gente convence... Aí, ó. Perfeito. Como que a gente que está com esse problema lá em casa, pode convencer alguém de ir buscar um modelo desse, por exemplo? Ou lá na empresa também. A gente depois tem que voltar na empresa lá. Eu estou explicando tudo porque eu vi isso acontecer em empresas grandes. Isso. 1000 funcionários de coisas perigosas. E um detalhe que eu gosto de você me contar. Vou lembrar o nome dele. Acho que eu não lembro, porque acho que não pode falar, né? Pode ser. Posso quebrar o anonimato dele. Um dos nossos consultores, que a gente chama de counselor, né, em inglês, é um dependente de recuperação. Tá bom. E esse senhor... extremamente culto. Hoje ele já estudou, ele é um alcoólico em recuperação,
estudou assistente social e depois estudou psicologia. Porque não tem classe social, né, doutor? Não é. Não tem. É democrático, né? É que por coisas do além que eu falo, né? Ele fazia parte da nossa equipe de instalar esse programa lá na usina de Cubatão. Ele foi um ex-funcionário. Ele contando a história da gente, a gente não sabia disso, a gente sabia que ele tinha trabalhado lá, né? Mas era aposentado. E ele contou que ele estava emocionado porque estava conseguindo fazer uma coisa que era dos 12 passos, que era poder reparar coisas que ele fez quando ele era alcoólico e não sabia. Ele contou, olha, eu quase explodi Cubatão. Eu era o responsável pela torre de destilação e só eu vi a torre pegando fogo porque eu já estava todo lesado pelo álcool. E eu comecei a desligar a torre. Né? E se desliga sem uma causa, ela explode. Né? Ainda bem que ele tinha uns colegas, né, que viram ele e não deixaram ele fazer isso. Sim. Né? E ele falou, eu vim aqui agora fazer uma coisa que eu precisava fazer, reparar o que eu fiz de mal para essa empresa. Sim. Olha que bonito. Essa é a cabeça de um alcoólico em recuperação. Né? Mas, doutor, então, quais são esses sinais que hoje, como empresa, eu posso olhar e falar, opa... É um programa. Tá? Eu vou lá mais ou menos como a gente faz. Não é assim, a olho nu, então? Não. Tá. A gente faz um treinamento, primeiro com o pessoal da medicina do trabalho, e depois a gente foca nos supervisores, os que têm a visão super. Tá, certo? estão lá. Eles não são gerentes, exatamente. Sim. Estão ali do lado. A gente ensina ele a perceber sinais que possam ser que indiquem que aquela pessoa tem um problema e que talvez esse problema seja o álcool. Tá. Me dá uns exemplos. Índice de absenteísmo, acidente de trabalho, perda da produtividade. Então, a pessoa produzia 100 peças, de repente produz só 10, dessas 10, 5 matou a peça. Né? Vai virar, como é que chama? Mercado paralelo. Né? Começou a ter alguma alteração desse tipo, ele não vai chegar para você, estou te olhando com o meu super óleo aqui, você é alcoólico, né? Não, ele não tem o direito de diagnosticar. Mas ele tem a autoridade de dizer, tem algum problema acontecendo com você. Todo mundo já sabe que é alcoolismo. Mas você vai conversar com a assistente social. Ok. Aí a assistente social aborda já sabendo e pede para passar no médico. Passa no médico, é feita a suspeita. E aí ele é indicado para o tratamento, que era o que a gente colocava para a empresa. O hospital vende esse tratamento, nós temos um convênio direto com vocês. A Petrobras paga para nós, na instituição, um valor menor e a gente recebe seus pacientes. Apesar de não ser uma empresa com fins lucrativos, onde eu trabalhava, tinha que ter... Sobreviver, né? O que eu chamo de... Sustentabilidade. O doutor Ireneu falava uma coisa que eu chamo muito... tem que ter taxa mínima de ocupação. Se a gente tiver só com 30 pacientes, a gente não consegue nem pagar a água. Ele falou, né? Tá bom. E aí, então, tinha esse convênio e aí era feito assim. E dentro da empresa, existia um grupo, porque quando a pessoa saía da internação, um grupo já modelado pelos modelos Minnesota que o acolhia. Então, todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo. Inclusive o gerente, o supervisor, o diretor, com a mesma linguagem daquele grupo. Então, o que acontece? Não é que o dependente químico não tem por onde fugir. Ele precisa que aquela ideia seja insistida, porque a cabeça dele é muito rápida para poder usar. Sim. E assim, doutor, eu fico pensando que eu estou entendendo que isso acontece mais com homens, é isso? O índice é maior com homens. Com sim. homens, né? Porque beber para o homem é bonito. É, né? Então, é isso que eu ia falar. A mulher não é. É isso. Então, passa de um perfil do eu sou macho para eu sou doente. Isso. Exatamente. Então, mas para o homem aceitar isso... O modelo Minnesota contempla essa quebra de ilusão que a gente fala. A gente, tem um procedimento que a gente só faz em internação. Né? Eu participei de vários dele, que chama-se confronto. E é para quebrar a negação. A gente até fala brincando que o dependente químico é o doente da negação. Não sou. Tô aqui, eu tô com a garrafa. Paro quando eu quiser. E aí você tá com a garrafa na mão, tá bêbado, o cachorro lambendo a língua, a boca dele no chão. E aí, você acha que tem algum problema com álcool? Não. É que, tá vendo? Não sei quem põe a garrafa na minha mão. E esse cachorro aí não é meu. Se fosse meu, não lamberia a minha boca. Né? Daí você desfocaliza, polemiza, porque a mente deles é ágil para negar que eles têm problema com álcool. Para quebrar isso... é que faz parte da internação. Normalmente eles ficam um mês
cada semana trabalha um passo. Se chegar no 4º passo, já está bom. Depois eles continuam nos grupos dos anônimos ou no ambulatório. Mas quebrar a negação é que é o mais difícil. E o método, chamado de confronto, é mais ou menos assim. Ele escreve uma autobiografia. Na minha época eram 3 folhas de almaço. Tinha que escrever 3 folhas de almaço, papel almaço, não sei se as pessoas sabem o que é isso. Mas, eu sei, né? E quem não sabia escrever ou não conseguia escrever, o colega ajudava, ele ia editando e escrevendo, né? Depois, no grupo deles, né, que eram 4 grupos, ele lia, no dia anterior da confronto, ele lia a autobiografia para o grupo, certo? E no dia seguinte era o confronto. Como é que era feito o confronto? Ele sentava no meio, era uma cadeira até sem encostas, era um banquinho que girava assim, e todo mundo ao redor, e aí o conselheiro, que no caso era o Negrão, o Benedito Negrão Feo, que é o nome dele, em homenagem a ele, né? Ele me levava para assistir, você quer ver só? Pode começar a fazer as perguntas. Aí vinha uma pergunta, pessoal, na sua autobiografia, vocês acham, falando para o grupo, que ele escondeu alguma coisa? Como todo mundo é alcoólico, todo mundo percebe, né? Mas, claro, ele escondeu sim. Ele falou que ele perdeu o emprego 5 vezes num ano. Só que não falou por quê. Claro, porque era alcoólico. Sim. Ele nega, entendeu? E assim vai. Até que chega no final, dura umas 3 horas isso. Vem a história que a família conta. E aí é confrontado com ele. O que acontece quando você quebra a negação de alguém? É como se eu falasse para você assim naquela hora do almoço, não vai ter comida. E não vai ter comida nunca mais. Você não tem recurso. Não, a maneira de lidar com isso era a negação, você me tirou a negação. Eles deprimem, que é um sinal de que teve insight, e isso é bom. Ou eles explodem de raiva, quer ir embora, que é alta pedido, porque não é obrigado a ficar. Fala que a gente está julgando, condenando, explode a raiva, né? Então, a gente já sabe, porque a gente só faz isso em centro cirúrgico, né? Porque se der parada, a gente vai ter o recurso de recuperar o paciente. Se a gente fizer isso e ele vai para casa, ele bate na esposa, bate todo mundo. Né? Sim. Doutor, então, é um método. Né? O que você já viu de famílias, né? Me conta a família, talvez, que você tenha encontrado destruída e depois recuperada. Alguma experiência que você teve que te marcou mais? São várias. Nessa palestra que fui fazer nos Alcoólicos Anônimos, é o aniversário do grupo, fez 48 anos do Grupo Veleiros, né? Então, eles sempre fazem uma festividade e eu fui lá comer bolo, né? Que faz bolo, festa. Né? Então, lá, as carinhas que eu vejo lá foram as carinhas que a gente ajudou a tratar no GEDQ, que foi um grupo de estudos de dependência química da Faculdade de Medicina Santo Amaro, na qual eu falei, esse grupo tem um diferencial dos outros grupos. Nós aplicamos o modelo em Minnesota. Os outros grupos não, só fica estudando medicina, né? Remédio e outras coisas. E também faz isso, só que com o tempo. Claro. E esse grupo Veleiros nos ajudou muito. Que era um senhor que nos ajudou, o nome dele era Jesus, por coincidência. Eu falei que eu conheço o Jesus, né? Ele falou, eu vou lá, vou montar o grupo lá. O que a gente fez? Eu estou contando isso porque todas as carinhas que eu vi nesse grupo foram pacientes que passaram lá, estão até hoje no ar. O GDQ já fechou há mais de 15 anos. Eles continuam lá. Eles vêm falar comigo, eu vejo eles participando, eu vi eles, um deles lá fazendo as contas, porque eles são autossuficientes, eles não aceitam dinheiro de ninguém que não seja do grupo. Então, toda reunião tem a 7ª tradição. Quem puder, põe. Quem não puder, não tem problema. Né? Uma sacolinha azul que passa lá. Né? Eu vi todos eles olhando os rostinhos deles, fazendo as perguntas, porque era uma palestra sobre codependência, sobre familiar, que eles queriam que eu fizesse. E todos me olhando. E eles falaram, minha mulher ainda não aceita, ela ainda acha que eu só sou malandro. Eu estou há 10 anos no AA e ela está doente ainda. Aí eu contei a história de um senhor que eu tinha visto, isso logo no comecinho no GDQ, que ele deu um depoimento lá no Grupo Veleiros, que ele estava há 30 anos no AA, há 30 anos de abstinência e há 30 anos a serviço. Mas que, infelizmente, a esposa dele nunca se tratou. E que ele lamentava muito que a doença dele tinha deixado ela neurótica, que é o codependente, que é os familiares doentes. Só que ela nunca aceitou, né? Nunca se tratou. E ele falou, e hoje, infelizmente, a codependência dela está ameaçando a minha sobriedade. Infelizmente, eu vou ter que me separar dela. Nossa.
Nossa, doutor, então a não família querendo. fica doente Se não mesmo. tratar a família, é por isso que no hospital, quando eles internam esse 1 mês, não tem visita. No sábado, acho que era de sábado, eles têm um programa de família. É o tratamento da família junto com o seu dependente. Olha. Porque se a família não for tratada, assim que ele volta para casa, ele encontra a família doente. Entendi. Do tipo assim, bom, agora você já está bom, né? Então todo mundo bebe na frente dele, sabe? Fica cobrando coisas dele, tem mágoas, tem ressentimentos. Né? Então precisa ser trabalhado tudo isso. A família adoece de uma maneira muito mais complexa. É muito mais fácil tratar o dependente químico do que o codependente. Nossa. E doutor, tem algum órgão que ajude a tratar a família? É o Al-Anon. Al-Anon, né? É o grupo de familiares e amigos de alcoólicos. Quem criou o Al-Anon foi a esposa do Bill Wilson. Que ela percebeu que ela adoeceu depois que ele melhorou. Por quê? Porque se o alcoólico bebe o álcool, o familiar bebe o alcoólico. Todo mundo se acostuma que ele é o bode expiatório de tudo que acontece naquela família. E de repente não tem mais, né? Não tem mais. Às vezes a mulher, a esposa, né, para sobrevivência, toma conta do dinheiro, né? Ele continua trabalhando, aí vem aquelas corruptelas que eu falo, né? Mas está trabalhando, está pagando as contas, né? Então não vou falar nada. Tem até um livrinho que chama-se Tem um Elefante na Sala, que a capa dele é assim, é um alcoólico bebendo, sentado no sofá, caindo, a esposa do lado, retinha, todo mundo assistindo televisão, a televisão fora do ar, né? E os filhos. E o menorzinho, no final do sofá, né? Olha para o lado, tem um elefante na sala. A sala está assim. E ele tentando falar para a mãe, mãe, tem um elefante na sala. Não pode falar isso. Então, falar da doença é proibido na família. Dá medo. Né? Tem mágoas, tem ressentimentos. Tem o ciclo da neurose do codependente. Que ele quer controlar o dependente ou controlar a bebida, mas ele não sabe que aquilo é doença. Não tem controle, é tratamento. Quando não dá para tratar, controlar, dá raiva. Aí maltrata o alcoólico, chuta, xinga. Aí, por ter feito isso, dá culpa. É meu pai, é o meu marido, é minha esposa, é minha avó. Né? O alcoolismo não pede crachá, né? Aí, do meu medo, da minha culpa, começa a vir um medo. Do quê? Vai começar a beber de novo. Vai causar escândalo. Não vou trazer meu namorado aqui porque ele vai vomitar na frente dele. Aí eu começo a querer controlar de novo a bebida ou o comportamento do meu alcoólico. Não dá certo. Raiva, culpa, medo, controle. Raiva, culpa. Isso não é esse looping de emoções na gente o tempo inteiro, doutor. Isso adoece mais do que o próprio álcool. Com certeza. E tirar desse looping é meio complicado. Então, o alcoólico precisa ser tratado e a família precisa ser tratada. Junto, exatamente. Ok. Se não for o tratamento junto... o alcoólico tem que ser muito valente, ele tem que estar muito no propósito de se recuperar. Tanto que eu contei essa história que depois de muitos anos, conscientemente, falei, eu vou me separar porque está começando a ameaçar a minha sobriedade. Né? No trabalho talvez seja mais fácil a gente falar, não, você precisa se tratar, a gente identificou aqui, é um risco para a empresa. Agora, em casa, como que eu faço, doutor, para tentar convencer essa pessoa de se tratar? Existe um método que foi trazido para o Brasil pelo Donald Lazo, também já é falecido. É um americano naturalizado brasileiro, alcoólico. Agora ele já está desencarnado, acho que pode falar dele. Não estou quebrando o sigilo dele. Membro de AA, ajudou a trazer o modelo Minnesota para o Brasil, na clínica lá no Rio de Janeiro. Como é que era o nome? Tinha um nome em inglês. E dali saiu alguns modelos. Foi lá que o Bezerra também foi, onde eu trabalhei, foi ver como é que é, e criamos o nosso modelão, assim, de aplicação do modelo Minnesota, né? E ele trouxe um método para o Brasil que chama-se intervenção orientada. Acho que é o nome, acho que é isso. Que é uma maneira de eu intervir no alcoólico. E não é logo de cara, não é um pega para catar e interna. Não é isso. É uma coisa muito interessante. Ele traz a família primeiro, prepara a família e pessoas que a gente sabe, e a família indica que o dependente valoriza. Às vezes é o chefe, às vezes é um representante religioso da sociedade, um grande amigo que não é alcoólico. Aí eles se reúnem e treinam para fazer a abordagem.
E no dia que for fazer a abordagem, tem que ser num lugar onde ele não fuja. E fugir não é fugir no sentido, socorro, não é isso. É porque ele escapa mesmo, eles são bons de negar. Então, se ele está na casa dele, ele entra no banheiro e acabou. Não vai ter confronto, não vai ter abordagem. Né? Então, num lugar onde ele não consiga fugir, que ele ouça as pessoas. E aí as pessoas são treinadas para falar fatos. Não é para falar lavar roupa suja. Sim. Porque as pessoas estão magoadas. Sim, com certeza. O senhor tem que se tratar mesmo, porque o senhor vomitou e se mijou, desculpa, na frente da minha namorada. Não é para fazer isso. Fatos. E aí, contra fatos não tem argumentos. Sim. Isso chama-se intervenção orientada. Aí chega uma hora que ele fala assim, realmente acho que tem alguma coisa acontecendo. Sim. Então, tá bom, nós já estamos com a sua malinha pronta e a sua vaga para internar. Tem que levar na hora, porque se deixar, a mente dele já vai... Sim. Negando, ele não reconhece mais que é doente. Entendi. Chama-se técnica de intervenção orientada. O Donaldo Lazo já faleceu, ele é na minha referência. Hoje eu tenho um colega psicólogo que também ficou com essa técnica do Donald, né, que é o Alexandre. Então, quando tem que fazer esse tipo de coisa, a gente faz esse tipo de intervenção. E na empresa, a gente treina um grupo para fazer isso. Né? E muitas vezes acaba chegando na demonstração do problema da pessoa. Não serve só para o alcoolismo. Vou dar um exemplo de um como é que chama isso? De um vídeo que a gente passava para treinar os funcionários da empresa, um funcionário e seus problemas. E mostra um caso, a gente não mostrou do álcool logo de cara, a gente mostrou que tinha vários problemas. Sim. E o álcool era um deles, para não estigmatizar. Sim. Né? Tinha um caso de uma moça que vivia chegando atrasado, vivia pedindo antecipação do salário. Aí o pessoal viu, o chefe dela viu, avisou a assistente social, e a assistente social falou, vamos abordá-la. Né? Então, me dá os dados dela. O que é os dados dela? Os fatos. Não, mas quando abordou a moça, vocês têm que chegar no tempo. Não chego atrasado. Não, chegou sim, está aqui registrado, fatos. Né? E você também vive pedindo dinheiro por fora e acaba, seu salário não... Você está devendo para a empresa. Não faço pedido. Está assim, está aqui assim, assado. O que está acontecendo? Aí ela se abriu. Sim. Eu sou separada, tenho só um filho, não estou sabendo me gerenciar com o dinheiro que eu tenho. Então, vamos conversar com o serviço social, porque nós temos aqui um serviço de orientação, de organização financeira para os nossos funcionários. Eu não sabia. Então, agora você sabe. Ótimo. É a mesma coisa quando a pessoa descobre que tem um problema de álcool. Sim. E, às vezes, a gente descobre porque o familiar vai lá contar para a gente. Ou os amigos começam a querer ajudar, porque sabem que tem como ajudar e não vão mandar embora. Né? Porque já aconteceu, de a gente ir abordar o funcionário... Ele foi tomar remédio. Quando eles percebem que está chegando o serviço de saúde, eles escondem o alcoólico. Olha. O funcionário estava no armário. Então, um cara ali no armário. A gente ouviu o barulho, porque ele não estava bem, né? Por medo que a gente mandasse ele embora, sim, claro. esconder o funcionário. Então, a gente falou, não é assim. Ele vai perder o emprego se a gente não tratar ele. Entendeu? Porque ele vai sofrer um acidente, vai causar... Aí as pessoas se conscientizam, então eles não escondem mais. Sim. E essa é uma empresa humanizada, que trata... É uma rede de ajuda humanizada, exatamente. De... Até é feito, às vezes, o que a gente chama de coerção positiva. A gente sabe que isso não é real. Mas é como aquele alcoólico de plantão. A gente conta para ele o que vai acontecer com ele se ele não se tratar. Ele vai perder o emprego. Vai perder. Entendeu? Sim, aí porque o risco é muito grande. Isso. Doutor, tem esperança, então? Claro. Para quem está assistindo, né? Claro. Não desista do seu alcoólico. E se ele não quer se tratar, trate de você. Vai lá no Alanon, vai fazer uma terapia com quem entende do modelo Minnesota. Aí você vai se municiando, né? De comportamentos, a mudança do seu comportamento ajuda o seu alcoólico também a perceber que ele precisa de ajuda. E, é claro, tem alcoólicos que é muito interessante. Eu tive a oportunidade de tratar de um cara que vocês conhecem, ele já morreu também, que é o Raul Seixas. Quando eu cheguei para trabalhar, eu estava terminando o tratamento dele. O Negrão, Benedito Negrão, me chamou, vem cá, você vai ver uma coisa. Eu reconheci ele, pô, o senhor está aqui, não sei o quê, então estou um mês aqui. Você sabe que os 12 passos mudou minha vida. Realmente isso aqui funciona, mas eu não quero. Tem isso, doutor. Se não quiser,
E eles sabem que vai fazer bem, só que eles não querem. Por que o Negrão me levou lá? Falou, eu quero saber como é que você lida com a frustração. Sim. Você está vendo? Olha o cara. Olha quem é o cara. Né? E ele está falando que não quer. E ele entendeu tudo, porque ele era muito inteligente. Sim. O verbo que ele usou é só esse modelo Minnesota funcionaria muito bem comigo, se eu quisesse, ele falou. Mas eu não quero. E o que a gente observa é que pessoas que têm propriedade, prestígio e dinheiro, humildade passa longe, né? E o que a gente vai trabalhar é exatamente isso, né? Diminuir o ego. Como que você vai diminuir o ego de um cara como ele? Para ele, o ego é a vida dele, né? Então, trabalhar o egoísmo trata de qualquer doença. E o modelo Minnesota serve para qualquer doença, né? Por isso que tem comedores compulsivos anônimos, fumantes anônimos, jogadores compulsivos anônimos, devedores anônimos. Vai parecer piada, mas nos Estados Unidos saiu, alguns anos atrás, os corruptos anônimos. Eu falei que parece piada. Não foi aqui? Aqui, acho que estranho para mim. Se for abrir grupo... Né? Então, achei que era aqui no Brasil, essa coisa dos corruptos anônimos. Foi lá mesmo que abriu. É que aqui eles não são anônimos. É que lá eles... Ah! O anonimato para eles não tá. Isso, é isso. Aqui tem até... Tem logo, tem tudo, né? Ô, doutor, nossa, que conversa boa, hein? Eu gosto de falar sobre isso. Você me cutuca, eu não paro de falar. Não, gente, a gente iria aqui longe, mas a gente tem, né, outros compromissos. A gente tem que almoçar, né? Porque, ó, lembra? Tá certo. Que é aquela coisa que a gente já tá aqui se enganando. Daqui a pouco eu vou... Sem neuroses, né? Controlando as minhas neuroses aqui. Tá bom. Mas tudo problema emocional, a gente resolve. Isso, a gente resolve. Gostei muito. Nossa, doutora, assim, que maravilha conversar com você. Acho que, assim, trazer esperança é sempre muito... Sim. Nossa... A gente teve aqui uma doutora que trouxe a esperança do... Nossa, gente, eu ia terminar, doutor, sem os nossos vídeos que a gente faz. Que tá louca. Bom. Tudo bem. Gente, ainda bem que a gente tem a nossa produção maravilhosa. Eles são sempre maravilhosos. É o ponto. Você sabe quando eu comecei a trabalhar na rádio, tinha uma hora que o moço, que nem eles ali, ó, né? Que eles ficavam atrás do vidro, Sim, né? Sim, o Fábio e a Carol, né? Aí ele eu não sabia, ele chegava para mim e fazia assim. Eu falei, caramba, então é para me falar mais. E falava. Eu falei, não, então acho que é para me falar mais, né? Não era hora do comercial, eu tinha que parar. Então, estava queimando. Não, então, agora a gente vai colocar aqui, ó, porque eu já tava acabando, mas com certeza a gente vai ter aqui uma coisa. Isabelle, você acha possível o dependente químico sair dessa situação sozinho? Eu acredito que não, porque eu acho que para sair de qualquer vício, você precisa de muito apoio, não só de familiares, mas de pessoas que você confia, porque a maioria das pessoas, eu acredito, dos dependentes químicos, eles criam esse vício para suprir determinada faltas assim na vida deles no geral, e eu acho que o afeto é muito importante nesse caso, para ajudar eles a superarem. Obrigada, Isabelle. Espera só um pouquinho pra gente pôr o outro. Doutor, o vício vem de uma falta ou ele é... Por exemplo, o vício de jogar, ele também é químico? Altera a química do cérebro, mas não como altera uma droga. O círculo de Papez, que é um círculo que a gente tem no cérebro, é o círculo da recompensa. Os compulsivos têm essa parte... Como vou dizer assim, mais lubrificada, roda mais aquilo do que o resto. Então, eles vão querer sempre usar o princípio do prazer acima de tudo. E aí, vai para alguma compulsão. Compras. Pode ser. Quando você tira a compulsão de alguém, seja qual for, de álcool e drogas, é um buraco mais grande que fica na pessoa, porque é um buraco químico que fica, você deixa um vazio na pessoa. Tá. O que pode acontecer? Se ela não tiver um programa de recuperação, que é os 12 passos... ela vai preencher esse vazio com outra compulsão. Então, é muito comum parar de beber e começar a fumar, parar de fumar e começar a comer, parar de comer e começar a jogar. É muito comum para preencher esse vazio. Aí você me pergunta, e o que preenche esse vazio? O que preenche esse vazio? A espiritualidade, o para quê da vida. Por isso que o dependente químico chegar para você e falar assim, eu tenho vontade de beber, mas não faz mais sentido, e por isso que eu não bebo. Quando eu penso, eu falo, nossa, agora você vai tomar uma. Mas você
Tomaria? Não, porque não faz mais sentido. O sentido da vida dele está muito maior. Sim. Né? E isso serve para qualquer coisa na vida da gente. E ela perguntou, né? Precisa de apoio? Consegue sem apoio? Acontece que às vezes a família não tem nem condições mais de apoiar, né, doutor? Porque ela não sabe. Falta informação. E se eu levar a droga para ele usar em casa, será que não melhora? Eu já vi senhoras de idade saírem, virou meio meme isso, né? Subiu no Morro do Macaco para pegar a maconha da filha para ela não sair. Né? Não é isso. Mas por que ela faz isso? Ela não sabe fazer. Sabe. Falta de informação. Isso que vocês fazem aqui é sagrado, cara. Levar a informação que liberta. Trazer esperança no sentido, mesmo que ele não queira, né? Porque ele sabe o caminho, quando ele quiser. Sim. O problema é você querer e não saber o caminho. Sim. E ninguém te falar o caminho. Sim. Né? Por isso que ela falou, vai ter que ter pessoas que amam ele sim. Sim. Por isso que eu falo, não desista do amor que você tem ao seu parente. Um dia ele vai querer e ele vai contar com quem o ama. Nossa, né? E é muito difícil, né, doutor? É difícil, realmente precisa desse apoio. Precisa desse apoio. Precisa desse apoio desse Al-Anon, precisa desse apoio especializado para as famílias, porque a gente achar que a gente vai dar conta sozinho, não dá conta. Não dá conta. O mesmo vazio que o dependente tem, o codependente também tem. Olha só. Então, você preenchendo esse vazio, ele começa a fazer o que a gente chama de desligamento emocional, né? Porque muitos ficam vivendo a vida dependente. Assim, tipo, olha, se eu acordo de manhã, ele bebeu? Então eu tô mal. Ele tá... Ou ele tá bem? Então eu tô bem. Sim. Isso é dependência emocional. Aí você faz o desligamento emocional, recupera a sua autonomia, passa a ter autoestima de novo e amor próprio. É o mesmo caminho que a gente faz com o dependente, faz com o codependente. Só não concordo com a menina quando ela acha que a pessoa vai preencher eu torci o dedo, então vou beber para esquecer. Não é isso. O que leva você a beber pode ser qualquer coisa. O que faz você não sair mais da bebida é a doença. Tá bem. Muito bom. Próximo vídeo. Vitória, eu queria saber o seguinte, qual é o papel da família e da sociedade com relação aos dependentes químicos? Eu acho que a família tem que ser a base de tudo, tem que ser o apoio para os dependentes químicos, porque sem ela, a probabilidade da pessoa sair do vício é muito difícil. E da sociedade, qual que é o papel? Também, eu acho que a sociedade tem que ajudar essas pessoas, porque um vício você não consegue sair sozinho, então, quanto mais apoio, melhor. Obrigada. Linda, Vitória. Faz sentido, a gente chama isso de rede de apoio. Eu falo brincando, eu aprendi isso com os dependentes químicos. O Negrão, acho que está aqui perto de mim. Ele falava assim, sozinho a gente está mal acompanhado, cara. E não é porque a gente não presta, é porque a gente não se enxerga. Então nunca fique sozinho. A irmandade de alcoólicos, eles se definem assim, uma irmandade de homens e mulheres que sofrem do mesmo mal, aí você pode colocar qualquer doença que você quiser, que se ajudam mutuamente. Olha só. É o espírito de serviço que eles têm. É muito interessante. Sim. Isso serve para nós. Né? Sim. Que a gente acha que não tem nada. E pertencer é uma das necessidades básicas de todos os seres humanos. Sentimento de pertencimento. Por isso que às vezes eu até bebo, né? Para pertencer ao grupo. Lógico. Né? Que me impinge. Sim. Então, quando eu quero me curar, também faz sentido que eu pertença a um grupo que também quer, né? Que também busca novos caminhos, novas oportunidades. E, gente, são 100 milhões de brasileiros sofrendo com isso, ou com dependência ou com codependência. Então, muitos de nós que estamos aqui conversando, né, doutor? A gente, antes de conversar aqui, o Léo também te contou de tio dele, eu também. Vocês têm na família? Não? Tem? Vocês têm na família? Não? Sim? Então, aqui metade tem, né? Bem os 100 milhões, quer dizer, metade da população. Né? A sua sogra, né, doutor? E você? Uma pessoa muito simples, né? Mas muito amável, muito dada, né? Mas era de ter que tirar da rua. E foi até o final assim, doutor? Não. Chegou um tempo em que ela, pelo próprio álcool, ela perdeu a memória. A gente chama de síndrome de Wernicke-Korsakoff. Aí, como ela morava sozinha, aí o meu sogro faleceu, também era alcoólico. Ela tinha que ficar sozinha, mas ficou uma cuidadora com vários anos. Mas ela não falhava a memória, só lembrava da gente, né? Hoje eu acho que ela nem lembraria do meu quarto filho, porque ele nasceu, ela já estava assim. Ah, ok. Então ela chamava ele de Rafael, mas o nome dele é Gustavo. Então... E doutor, então os seus filhos, por exemplo, podem ter uma predisposição, sua esposa... É que eu acho que eles estão com a cabeça tão cheia desse assunto. Porque desde
acho que da barriga da mãe, eles me veem fazer palestra sobre isso. Então, eles já não aguentam mais falar sobre isso. Né? Então, Sim. maneira. Tem uma história curiosa do Tony Robbins, é um coach americano muito famoso, né? E aí diz que ele falou, eu quero beber igual meu pai. Aí primeiro a mãe dele ficou, não, né? Mas eu quero beber igual meu pai. Ela falou, então tá bom. Então você vai beber igual o seu pai. Diz que o pai dele sentava, tomava 6 latinhas de uma vez. Ela pegou 6 latinhas e falou, toma aqui. Você vai beber igual o seu pai. E aí diz que ele começou a beber, mas diz que na segunda já não aguentava mais. Ela termina de beber. E aí diz que foi um método muito doido da mãe. Mas funcionou, viu? Porque ele falou que nunca mais quis beber. Não, eu chamo de técnica aversiva. Ah lá. Até se usa isso em alguns casos, mas não funciona muito. A não ser que você... É como uma pessoa pergunta para mim, me perguntaram lá no grupo do AA se eu era a favor da redução de danos, né? Ou de técnicas aversivas. Até existe uma técnica aversiva que você dá um remédio para o alcoólico e fala, se você beber, você passa mal. O que ele vai fazer? Vai beber. Não vai tomar o remédio, né? Não vai tomar remédio, é verdade. Ele pode ser alcoólico, mas não é burro. Não é burro, né, doutor? Normalmente são pessoas muito inteligentes. Sim, é pior que eles são egoístas, imaturos e com mania de grandeza, que são as falhas de caráter que eles vão trabalhar nos 12 passos. Mas a técnica aversiva pode funcionar para alguns tipos de pessoas, desde que depois você indique os 12 passos para ela. Como a da redução de danos também. De repente, você fala você vai parar de beber, só que você tem crise de pressão alta. Então, eu vou te dar um calmante que também causa dependência. Então, nós vamos fazer... Você sai do álcool, e vai ficar se desintoxica com esse remédio, mas você não vai ficar com ele para sempre. Depois, eu vou te levar para o modelo Minnesota. Hoje, o que eles já chamam de redução de danos é só trocar a droga. Entendi. E deixa lá. Entendi. Sai da cocaína e vai para maconha, por exemplo. Entendi. Né? Mas não dá para ele nenhuma esperança de poder mudar a sua qualidade de vida. Até que chega lá na Cracolândia, né? Sim. A vida vai declinando biologicamente, psicologicamente, socialmente e principalmente espiritualmente. Porque achar normal a Cracolândia, você concorda? Nossa. Você acha que eu conseguiria convencer você a ficar lá? Não. Algum de vocês? Nós temos 5, 6 pessoas aqui. Não, mas se eu for tirando tua saúde física, psicológica, social, estreitando a sua vida, você vai falar, já como eu quero só usar, vou ficando aqui nesse canto aqui, vendo meu tênis, transo com alguém por R$50 aí. É a perda espiritual. Entendeu? Sim, sem dúvida. Doutor João Lourenço Navarras. Tudo bem. É que eu fico com vontade, gente, aqui, falar Navarras, porque não, é chique também, né, doutor? Fica chique. Glamouroso. Dá aqui um glamour, né? É isso. Mas, doutor, nossa, muito obrigada por essa conversa. Eu espero que tenha acalmado o seu coração, né? Te dado esperança a você que está aí, que tem alguma questão dessa na família. Encaminhe esse vídeo, né? Encaminhe esse conteúdo para 100 milhões de brasileiros, que é o que está sendo necessário no momento. Né, doutor? Quanto mais a gente compartilhar coisa boa, positiva, instrutiva, mais a gente vai estar curando, ajudando famílias, né? Pessoas a serem seres humanos de novo, né? Porque parece que às vezes até perde essa coisa, né, doutor? Sim. Uma empresa humana não é aquela que cultiva pessoas fracas, bobas e doentes. Não. Pessoas. Não existe empresa sem pessoa. Né? Agora, quando você junta quem organizou, quem pensou, quem investiu e corre riscos, também é uma pessoa. E eu trato de pessoas desse tipo. Eu tive um contato pessoal com o Chico Xavier, né? Bem há muitos anos. Eu já era psiquiatra recém-formado. E na época eles me chamaram porque eu fiz umas coisas lá e ele me quis falar comigo. E aí eu perguntei para ele, falei, Chico, você trata muito aí dos pobres, né? Do pessoal, sei lá, operário, pessoas necessitadas, né? Eu falei, e dos ricos? Eles também merecem atenção, né? Acho que o Cristo também tem olhos para ele. Ele parou, ficou me olhando assim. Quem vai cuidar dos ricos é os psiquiatras. Que eles conseguem pagar a consulta. Pode ser, até por causa disso também. Mas eles também merecem essa informação. E não é porque eu sou empresário, domino um capital, sei lidar com as forças ocultas para minha fábrica funcionar, porque é difícil. Opa!
É difícil manter as forças ocultas, né? Que falava como é que é o nome dele? Que é o Jânio Quadros, né? Que tinha forças ocultas, por isso que ele renunciou, né? É difícil. Esses tipos de pessoas também sofrem. Parecem que não sofrem, porque são maquiadas com coisas caras, né? Mas também merecem atenção. E também tem muito dependente químico. Sim. Nessa área de coordenação, de direção, Sim, de CEO, sim, né? Esses sim. conselhos, né? E eles é que dão a cultura para a empresa, né? É isso aí. Entendeu? Então, nós vamos cuidar do funcionário, sim, mas tem que trabalhar a cultura da empresa. Não esquece que não existe empresa sem funcionários, né? Sem pessoas, e uma dessas pessoas é o cara que pensa. Não é só o cara que faz. Com certeza, com certeza. Bom, doutor, muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade de falar. Gente, manda eu parar, né? Imagina, a gente é longe aqui, hein? Gente, gostou desse vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Quanto mais você faz isso, mais você ajuda esse tipo de conteúdo que é gratuito chegar a mais pessoas e informar e mudar vidas. Esse é o nosso objetivo aqui, o objetivo do canal Humanize, do Projeto Humanize. Então, é isso. Aliás, eu não esqueci de falar no início que a gente aqui, o Pode Ser Humano, é pago aqui pela Best Homenagem, 3º ano. E aí, ainda bem que eu falei, porque senão meu emprego já era. Então, no próximo você teria outra roxa aqui, mas eu falei, salvei meu emprego mais um dia. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Um grande beijo e até mais. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado.